Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e convido vocês mais uma vez para a gente falar da palavra de Deus e dar aquele estudo ali, né? Apocalipse, nós estamos estudando o livro de Apocalipse 11. Você está no canal Samuel Buralho, e esse canal tem como objetivo estudar as profecias do Apocalipse. E você está convidado a participar desse momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui, ok? Então, como todo canal, repito sempre, todo mundo fala isso, né? Dá o seu like, viu? Quando você assistir o vídeo, se você gostou, se inscreva também, se você acha importante, compartilhe, manda para os seus amigos. Isso é muito bom, é muito importante, ok? Muito bem, Deus vai abençoar você e quem estiver vendo esses vídeos. Agora, na nossa continuação, no vídeo anterior, nós vimos falar sobre os 1260 anos que a igreja ficou no poder. Não foi? Lembra? A igreja ficou lá no poder 1260 anos, 42 meses, desde a partir do ano 538 até 1798. A igreja romana ficou ali no poder quando houve uma mistura entre igreja e Estado. Muito bem. Porém, lemos até o versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículo 7. Que a história muda um pouco aqui agora. Observe bem o que diz aqui. Ó. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e vencerá e os matará. O seu cadáver ficará atirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, lembre disso, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, das tribos, língua e nação, contempla o seu cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E aí continua: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e aniversário e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. E aí, grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse momento 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus, o Deus do céu, e passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O que significa isso, irmão Samuel? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vocês entendem que tudo aqui no Apocalipse é símbolo, né? Tudo é símbolo. Mas é um símbolo que traz uma verdade, uma mensagem importante aí para nós. Muito bem. Primeiro, quem é a besta que sobe do abismo? Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Alguns momentos você vai ver falar de anticristo sendo o próprio diabo, né? A besta sendo o próprio diabo. E ao mesmo tempo, o diabo vai agir sim, mas ele vai agir por intermédio do seu agente. E nesse caso aqui, essa besta que sobe do abismo não é nada mais, nada menos do que a França, né? O governo francês. O que estava acontecendo ali? O abismo, Satanás estava surgindo do abismo através do Império Francês, que estava se levantando contra a palavra de Deus, certo? E ele disse que era depois de dar o seu testemunho, depois do período ali dentro já no final dos 42 meses, depois que deu o seu testemunho, agora essas 2 testemunhas seriam mortas. Muito bem. Como foi que isso aconteceu, Samuel? Vamos ver aqui. Olha só. Eu tenho aqui um manual
que conta aqui um período histórico, tem uma informação interessante. Eu quero ler para vocês. Bom, veja só. Como a Bíblia desmascara, Satanás procura silenciar o seu testemunho, quer mantendo oculto, quer destruindo-a. Quer mantendo ela em oculto, como nos versos anteriores que eu falei, quer destruindo. Se aplicarmos os 3 dias no meio próprio bíblico, né? Os 3 dias e meio, no princípio bíblico de um dia por um ano, Ezequiel 4, verso 6, chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico viveria 3 anos e meio depois de ser aniquilado. Opa! Então temos visto aí que houve uma aniquilação do testemunho da Bíblia na França. Então vamos lá. Essa profecia se cumpriu de um modo muito preciso e surpreendente na história da França. Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou no dia 26 de novembro de 1793. O bicho pegou lá na França, nesse período aqui, 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não existe Deus. Não existia Deus, então, o que foi motivo de regozijo para todos os seus habitantes. E durou até, esse decreto, ele foi de 1793 e foi até 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitia a prática da religião na França. Durante esse tempo, a Bíblia foi queimada, abolida na França. Ela foi morta. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu a adoração a Deus por decreto de Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Também, olha só, também se decidiu que a semana seria de 10 dias na França. Opa! O dia do descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia a cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus e uma mulher imoral foi nomeada como a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso, todo tipo de culto religioso, sendo evangélico, sendo católico, não importa, não pode, proibido. E aí continua, ele diz assim: tudo isso durou exatamente 3 anos e meio, como disse a profecia. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se deveria a sua fama, elevaria a sua fama e subiria ao céu. Em 1804 e em 1816 foram organizadas as primeiras e as maiores sociedades bíblicas, e o livro de Deus inundou o planeta, constituindo-se o livro mais difundido em toda a história da humanidade. Gente, que coisa maravilhosa. Tem um cara lá naquela época, o cara era filósofo ateu, não acreditava em Deus. O nome dele é Voltaire, né? Voltaire. Ele disse o seguinte: se for necessário 12 pescadores ignorantes para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. Opa, o bicho arrogante, hein? Já pensou? Porém, paradoxalmente, 25 anos depois, as sociedades bíblicas comprou a casa que havia sido de Voltaire e converteram em um depósito de Bíblia. E as duas testemunhas que haviam sido mortas já estavam ressuscitadas agora e estavam subindo até cada vez mais
como diz a profecia. Não brinca com Deus não, irmão. Brinca com Deus não, que o negócio é sério. Como o pessoal diz aí, ó, o buraco é mais embaixo. Não brinca não, com Deus não se brinca. Voltaire, um ateu, filósofo francês, desafia Deus. Ó, aqui, ó, diz, a história conta que diz que ele colocou o pé lá sobre um monte de Bíblia que tinha sido recolhido e para ser queimado. E ele diz assim, olha, 12 homens foi preciso para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Só precisa um, eu, no caso Voltaire. Daqui a 50 anos ninguém nunca mais vai ouvirá falar em Jesus Cristo. Ele morre antes e 25 anos depois a casa dele era um depósito de Bíblia, né? Se cumprindo a profecia aqui, que diz que durante 3 anos e meio depois dele dar o testemunho dentro dos 42 meses, a Bíblia seria assassinada ali na França, e ela foi, mas a Bíblia diz que iria ressuscitar. A profecia diz que ela iria ressuscitar, o Velho e o Novo Testamento, e ela ressuscitou. E 3 anos e meio depois eles entenderam que era uma loucura e novamente os cultos religiosos começaram. Essa deusa Diana, os caras elegeram essa deusa Diana e adoravam ela, trocavam presentes ali, eles tudo felizes porque eles eram oprimidos pela religião, né? Tinham que fazer aquilo ali, daquela época. E aí, quando entra esse momento do iluminismo aí, eles entendem que deveria eliminar Deus, né? Isso, ó, a tentativa de eliminar Deus não é da agora. Não é da agora. O comunismo sempre trabalhou em eliminar Deus. Nunca conseguiu e não vai conseguir. Tiraram Deus das escolas quando tiraram a Bíblia. Mas Deus nunca morre. Deus é Deus. E os homens estão morrendo, mas o Senhor permanece. Então a Bíblia ressuscitou. Eu tenho esses 2 testemunhos na minha mão. Você tem também. E ali já perto, né, dos 1260 anos, dos 42 meses, que isso aconteceu em 1795, se não me engano, e justamente o papado, né, o Papa, ele perde os seus poderes em 1798. Então já perto ali do fim dos 42 meses é que a Bíblia seria assassinada. Olha que coisa, né? Olha só, ela iria dar testemunho escondida durante 1260 dias e sofreria. No final, ali já perto no final, ela iria ser assassinada, porém seria ressuscitada. Isso foi em 1797, né? Que isso aconteceu. E em 1798 o Papa foi preso pelo imperador francês, o Papa Pio VI. Se não me engano, o Papa Pio VII, se não me engano, ele assumiu 2 anos depois. A igreja ali ficou 2 anos sem Papa. Bom, essa é a mensagem de hoje. Então nós estamos vendo... Gente, Apocalipse não é um livro fictício. É um livro histórico, porém simbólico. E que só à luz do historicismo que você vai entender esse livro, usando a Bíblia, o Apocalipse e mais 27 livros do Velho Testamento, que vai lhe dar sabedoria para você discernir todos os emblemas aqui que está escrito aqui, as coisas que estão simbólicas, mas é tudo aqui real. Deus abençoe você, continue estudando. Nós estamos indo para o capítulo 12. No capítulo 12 você vai ver a história ficar mais clara ainda, viu? Não desista, Deus abençoe você, tenha um bom dia, um final de semana. Hoje é o primeiro dia da semana, o final de semana foi ontem, mas tradicionalmente hoje é o final da semana, né? Então Deus abençoe você, um beijo no coração e amanhã estamos de volta.